Corinthians faz valer a força da sua camisa e o apoio da sua torcida para a classificação na Neoquímica Arena para a semifinal da Copa do Brasil. Nós vamos falar tudo sobre esse jogo. Antes, eu sou o Nicolas Alves, seja bem-vindo, bem-vinda, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Se você gostar do conteúdo, deixa o like, beleza? Vamos falar um pouquinho desse jogo antes, pessoal. Vocês podem ver que eu tô num cenário aqui um pouquinho diferente, num espaço um pouco diferente. Tô de mudança, né? Inclusive, explica aí um pouco até do meu sumiço. Tava de mudança, agora, graças a Deus, com tudo estabilizado, estamos de volta, beleza? Vamos falar um pouquinho de Corinthians 3, Juventude 1. Corinthians fez um jogo ontem para classificar e mostrou o tamanho da camisa e mostrou o tamanho da sua torcida, que apoiou do primeiro ao último minuto. Não foi o primeiro tempo muito convincente, mas no segundo tempo o Corinthians conseguiu fazer o que precisava, até para evitar os pênaltis. Vamos falar um pouco desse jogo. Primeiro tempo bastante pegado, o time do Juventude sempre que podia fazia ali uma cera, praticava um antijogo, tentava levar o jogo no banho-maria. Aos 28 minutos do primeiro tempo, o Romero, numa batida cruzada, abre o placar, faz 1-0. Depois de uma escorada ali do Yuri Alberto, né? Gol do Romero, 1-0. Logo na sequência, o Juventude faz o gol de empate, é anulado por uma possível falta no goleiro. Aos 40 minutos tem um gol do Juventude numa cobrança de escanteio, e aí tem uma falha pra mim do Hugo Souza, ele falha também, né? Acompanhando até o relato dos companheiros do que estavam transmitindo o jogo ontem. Hugo Souza ontem não estava muito bem no jogo, não. Nas duas oportunidades que teve, acabou falhando. Teve a possível falta nos dois lances, beleza. Mas bolas defensáveis. E aí você pode até deixar a sua opinião nos comentários também. Eu gostaria de acompanhar a opinião de vocês, beleza? 1-1. Corinthians vai para o intervalo, 1-1. Tensão em Itaquera. No segundo tempo, o Juventude chama o time do Corinthians para cima porque recuou demais. Tanto que o Corinthians criou as melhores oportunidades. Até o gol aos 34 do segundo tempo, o gol contra do zagueiro do Juventude, o Corinthians tinha mais oportunidades. O Juventude conseguia controlar um pouquinho o jogo ali, mas quem criava as oportunidades, que não eram muitas, era o Corinthians. O Juventude começou a recuar, a querer travar o jogo, a querer prender o jogo e tentou jogar ali no seu campo de defesa, chamando o Corinthians pra cima. Só que aí é aquela, né, irmão? Quando eu sempre falo isso, cara. Nessas horas a camisa pesa. O Corinthians não tá bem na temporada. Não é um time espetacular. Nada disso. Não foi uma classificação. Olha, o Corinthians construiu a classificação porque sempre vinha jogando bem. Não. Mas ontem a camisa, a mística da sua torcida, o tamanho da camisa pesou. Na hora da decisão aparece jogadores com capacidade e coragem para decidir o jogo. E foi o que aconteceu. Saiu o gol contra ali aos 35 do segundo tempo, né? Praticamente, 34, 35 minutos. Uma batida de bola do Garro de fora da área. O goleiro defende, a bola desvia no zagueiro e entra. E aí, meu amigo, o Corinthians pressionou. Não ficou esperando os pênaltis, como o Juventude ficou tentando cozinhar o jogo e levar para os pênaltis. O Corinthians pressionou até o final. O goleiro Gabriel do Juventude trabalhou o segundo tempo todo. Se o Juventude classifica ontem, ele seria o herói. Mas ele não classificou. O Juventude não classificou. Saiu o gol aos 51 minutos do segundo tempo. Cruzamento na grande área, no escanteio. E o André Ramalho de cabeça classifica o Corinthians para as semifinais da Copa do Brasil. Depois de 2 anos, 2022, o Corinthians chegou a uma semifinal, foi para a final. Foi vice-campeão da Copa do Brasil, perdeu a final para o Flamengo. Na verdade, o ano passado também, né? Tô me lembrando aqui. O ano passado, o Corinthians chegou a uma semifinal, mas não classificou. Chegou a uma semifinal contra o São Paulo e não classificou, acabou ficando fora, perdeu pro São Paulo. Ganhou 2-1 em Itaquera, perdeu 2-0 no Morumbi, uma volta do Lucas, enfim. Mas o Corinthians agora tá numa semifinal, espera o adversário entre Flamengo e Bahia. O Flamengo joga hoje com o Bahia no Maracanã, às 9h45 da noite. O Flamengo tem a vantagem, venceu por 1-0 lá em Salvador. E hoje pega o Bahia, podendo empatar para classificar. Vamos ver o que vem. De qualquer forma, o que vem de lá é pedreira, tanto o Flamengo como o Bahia, porque os dois times estão com times ajeitados. O time do Bahia vem crescendo muito aí nos últimos meses, né?
E o Flamengo pode vir numa má fase, pode vir jogando um grande futebol, mas é o Flamengo. O Corinthians venceu por 2-1 o time do Flamengo há mais ou menos 10 dias atrás, 11 dias atrás, com dificuldades, e foi uma vitória muito comemorada pelos jogadores e pelos torcedores. E vai pegar o Flamengo na Copa do Brasil, caso o Flamengo passe hoje, avance hoje em cima do Bahia. Ou seja, o que vier dali é pedreira, é jogo difícil para o time do Corinthians. O Corinthians agora se concentra no Campeonato Brasileiro. A vitória de ontem foi importante para dar moral para o time do Corinthians na competição, no Campeonato Brasileiro. Só que agora precisa se livrar do rebaixamento. Memphis Depay foi apresentado ontem para a torcida, hoje foi apresentado para a imprensa. E aí? Então agora é a hora do Corinthians tentar se reerguer, tentar sair da zona de rebaixamento, porque o time do Corinthians não pode cair, gente. O time do Corinthians não pode cair, porque vai diminuir muito a receita, ainda mais depois da contratação do Memphis Depay. Imagina, você pagando 3 milhões de salário quase pro Depay por mês com o seu time na Série B, e a receita? Então tem que se preocupar com o Campeonato Brasileiro agora, esquecer um pouco essa classificação e pensar no Campeonato Brasileiro. E já na terça-feira tem Sul-Americana, tem isso ainda. O Corinthians vai ter que se concentrar também no jogo contra o Fortaleza, ou então jogar com time misto ou reservão lá contra o time do Fortaleza. Porque sábado tem que ser força máxima no Rio de Janeiro contra o líder do campeonato, contra o Botafogo, às 9 horas da noite. Beleza? Gostou do conteúdo? Então deixa o like. Deixa o like aí para dar aquela moral pro canal, ajuda bastante. Se inscreve no canal se você não for inscrito e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem todos com Deus. Abraço, valeu!